Já paz seja convosco, amém? Com grande alegria, nós estamos aqui para realmente compartilhar, essa noite com os irmãos. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para falar conosco hoje, amém? Nós vamos sair daqui abençoados. Quem saiu abençoado ontem aqui que esteve? Amém? Hoje vamos sair novamente em nome de Jesus, né? É um tema que nós vamos falar hoje, né? Um tema muito difícil, que eu acho que aflige, né, a maioria dos casais. Às vezes causa, a maior causa, às vezes, de uma discussão, uma separação, geralmente, às vezes, é por conta das finanças. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, amém? Eu e o Lucas, a gente vai estar dividindo aí. Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso, poderoso é o Teu nome, Senhor. Digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória, força e poder, ó Pai. Pai, aqui estão os Teus filhos, Pai, queridos, os Teus irmãos, Pai. Aqui está, Senhor Deus, a Tua igreja, Pai, que precisa ouvir a Tua voz, que precisa ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai, nesta noite. Abra os olhos do nosso entendimento. Abra, Senhor Deus, os nossos ouvidos para ouvir somente a Tua voz, ó Pai. Usa-nos, meu Senhor Deus, como instrumento, Pai, para trazer aquilo que a Tua igreja necessita, Senhor, para que a gente possa aprender, ó Pai, e verdadeiramente colocar em prática tudo que vai ser falado aqui nesta noite, Pai, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem para nós hoje, liberado para nós hoje, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos diminuir, ó Pai, mas que o Teu nome venha crescer e ser exaltado através das nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, esta noite, Pai. Abençoa poderosamente as nossas vidas, ó Pai. Ministra nos nossos corações. E em nome de Jesus nós repreendemos todo ataque do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa mente, tentando deturpar aquilo que vai ser apresentado. Em nome de Jesus nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus. Caiu por terra toda obra do mal e que somente a Tua palavra reine, Pai. Que o Senhor possa colocar na nossa mente, Pai, a mente de Cristo agora, em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta a igreja aí. Boa noite, igreja. Boa tarde, na verdade, né? Acho que é boa noite. Paz seja convosco. Boa noite, né? Amém. Então, nós vamos iniciar com a primeira parte. Nós vamos falar um pouquinho sobre o devorador, né? Nós sabemos que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, nós temos um inimigo, infelizmente, ele está sempre tentando nos derrubar de qualquer maneira. E esse devorador que muitas vezes atinge a nossa vida financeira. Quando nós somos convidados para trazer essa palavra, o Senhor testificou muito de trazer exatamente o que eu quero compartilhar com os irmãos, sobre algo que aconteceu na minha conversão, né? Tanto é que eu quero testemunhar um pouquinho. E nós, quem não sabe, nós temos 24 anos de casado, né? Muitas cabeçadas, muitas lutas, muitas dificuldades. Mas teve um momento que a gente passou muita dificuldade. E eu não entendia, e eu estava, né, na igreja, alguns irmãos, eu já até compartilhei já isso, estava na igreja, já era batizada, já servia ao Senhor, né? Mas não tinha uma intimidade, não tinha um relacionamento. E aí, nesse momento de dificuldade que nós estávamos passando, financeiramente, estávamos numa dificuldade, e eu não conseguia entender, e eu falei, Senhor, sabia que Jesus podia mudar a situação, né? E eu me humilhei no meu quarto, numa tarde, e pedi para o Senhor mudar a minha vida. Naquele dia, realmente, o Senhor transformou a minha vida. E os olhos do entendimento começaram a se abrir. E uma das palavras que eu queria estar compartilhando está no livro de Joel, no capítulo 1, no verso 4. Se os irmãos puderem ler depois na casa de vocês, são 3 capítulos apenas, é um livro que vale a pena. Eu já tinha lido, mas não entendia. Mas quando a gente entrega, quando a gente se humilha ao Senhor, é como se os nossos olhos se abrissem. E o Senhor me trouxe a revelação daquela palavra naquela situação que nós estávamos passando naquele momento. E em Joel, no capítulo 1, no verso 4, o profeta ele vai estar falando de uma devastação que estava ocorrendo com o povo de Judá.
E eu queria estar lendo com vocês, né? O que deixou o gafanhoto, eu estou lendo na versão Almeida atualizada, tá? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E quando eu li essa palavra pela primeira vez, o Senhor começou a ministrar ao meu coração a devastação que estava acontecendo com aquele povo. Aquele povo estava passando uma devastação tão grande, onde as colheitas, os campos estavam totalmente devastados. E aí o profeta ele lança, né, 4 gafanhotos, né? Em algumas versões, né, em outra versão, na NVI, por exemplo, ele vai falar da lagarta, que é o cortador, a lagarta, o migrador, a locusta, vai falar também do pulgão e o gafanhoto mesmo, né, que é o migrador. E a gente estudando um pouquinho sobre esses devoradores, né, aqui da colheita, estudando um pouquinho o que significa esses gafanhotos. Essa lagarta, que é, se puder até, não tem como mudar a versão, né? Deixa eu pegar uma outra versão aqui, que eu vou ler na NVI, só para vocês verem. No 1,4 ele fala assim, ó, o que o gafanhoto cortador deixou, e o que o gafanhoto peregrino ele comeu, e o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então, estava tendo uma grande devastação nos campos. O gafanhoto, que estava na plantação, ele tinha vindo. Primeiro pega as plantas, né, as folhinhas, veio e comeu as folhinhas. Depois veio o gafanhoto migrador, que comeu o restante, né? Esse segundo gafanhoto migrador, ele vem em bandos, em busca realmente de devastar a plantação. Então, ele veio e devastou a plantação. Depois veio a locusta, que ela costuma consumir, botar os seus ovinhos, e em pouco tempo ele consome toda a lavoura. E depois veio o pulgão. O pulgão, os ovos que foi deixado pela locusta, é o ponto de matar toda a planta. Então, o que estava acontecendo? Lá estava realmente tendo uma grande destruição. No verso de Joel, deixa eu abrir aqui novamente, no 1:10, ele vai estar falando assim: os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Então, o profeta ele começa a anunciar: olha o que vocês estão passando, olha o que está acontecendo, né, nas lavouras. O gafanhoto destruidor, ele destruiu tudo, acabou, não tem mais nada, está tudo assolado, está tudo destruído. E o profeta começa a falar um pouquinho sobre esse gafanhoto. Olha o que aconteceu, veio o gafanhoto e destruiu tudo. Mas aí o profeta, ele chama para um arrependimento, e ele fala, né, ele chama o povo: pessoal, ó, aconteceu tudo isso, né? Vocês estão vendo os campos devastados, vocês estão vendo a destruição, mas agora é a hora de vocês se voltarem para mim. Então, volte-se para mim, volte-se em arrependimento, se arrependa e coloque em prática tudo aquilo que eu coloquei lá atrás. Porque se a gente for voltar lá no livro de Deuteronômio 28, o Senhor tinha liberado para o povo, para a nação de Israel, as bênçãos e as maldições, que depois a gente vai até ler um pouquinho dele. Lá no capítulo 28 de Deuteronômio, ele vai falar, ó, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem tudo que eu ordeno, se vocês fizerem tudo certinho como eu estou ordenando, as bênçãos certamente vão estar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas, se me desobedecer, eu vou mandar o gafanhoto migrador, eu vou mandar o gafanhoto destruidor, eu vou mandar uma desolação. Então, o povo estava passando por aquela desolação, e aí, quando o profeta fala o que está acontecendo, eles se lembram daquela palavra que foi liberada lá atrás em Deuteronômio. Então, o povo fala: nossa, a gente está passando por isso porque a gente não está obedecendo a palavra. A gente está passando por isso porque nós estamos em desobediência. Mas aí o profeta ele fala: bom, mas agora é a hora de a gente se arrepender. É a hora da gente se voltar para o Senhor, se humilhar ao Senhor e buscar em arrependimento. E aí o profeta, lá no verso 1:13, ele fala:
Ponham as vestes de luto, ó sacerdotes, pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passe a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o Deus, pois as ofertas de cereais e as ofertas derramadas foram supridas no templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnem as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, clamem ao Senhor. Então ele fala, ele proclama um jejum, ele proclama que o povo se arrependa, que busque ao Senhor. Lá no capítulo 2, verso 13, ainda ele fala, porque o dia ainda do Senhor se aproxima. Se arrependam, volte-se para mim. No capítulo 12, no verso 2, ele fala, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o seu coração, com jejum, lamento, pranto, rasguem o coração e não as vestes. Volte para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e arrepende-se e não envia a desgraça. Então o profeta começa a anunciar. E essa palavra, no início da minha conversão, ela chamou muito, o Espírito Santo tocou muito o meu coração, porque realmente aquela devastação estava acontecendo, e aí o Senhor, se arrependa, se volte para mim, porque eu tenho grandes coisas para você, eu tenho coisas maravilhosas. Queridos, a bênção é muito mais que financeira. A gente servir ao Senhor muito mais além. O Senhor, Ele quer nos abençoar em todas as nossas áreas da nossa vida. Basta a gente ser fiel. A financeira vem junto. Lógico que a gente vai passar, às vezes, por momentos de desemprego, como nós passamos servindo ao Senhor. Mas em nenhum momento faltou nada, porque a gente estava com o Senhor sendo fiel. O desemprego, ele vai vir? Vai vir. Não é porque a gente está servindo ao Senhor que não vai vir lutas. Venham as lutas. Mas quando a gente está com o Senhor, servindo ao Senhor, quando a luta vem, o Senhor te sustenta e Ele provê todas as nossas necessidades. Mas o que o Senhor está falando aqui, Ele quer que o nosso coração esteja no altar, Ele quer que a nossa vida esteja no altar, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a palavra e se voltar e ser obediente. Obediente em todas as áreas da nossa vida. E nesse início da conversão, esse livro falou muito comigo, e o Senhor começou, tá vendo? Você está passando uma desolação aí na sua vida, mas eu tenho grandes coisas para você, eu tenho promessas de abundância na sua vida. E aí no versículo de número, vamos ler lá, olha só, 2 e 13 a gente já leu, né? Glória a Deus. E aí ele fala, olha só, a resposta do Senhor. O povo veio, se arrependeu, se humilhou, e olha a resposta do Senhor, Então o Senhor mostrou zelo por sua terra, eu estou lendo 18, tá? 2:18. E teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou enviando para vocês trigo, vinho novo, azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental, a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro o espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas, não tenha medo, ó terra. Regozija-se e alegra-te, o Senhor tem feito coisas maravilhosas. As pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Olha só, aquela devastação que estava tendo, o Senhor tirou. Por quê? Porque o povo se arrependeu, o povo se humilhou. E aí a gente vai pular para não perder muito tempo, lá no 25, vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o seu grande exército que enviou contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra grandemente tocou no nosso coração, e o Senhor fez uma grande obra nas nossas vidas. Como eu falei, a gente passou, sim, por momentos difíceis, momentos de dificuldades, momentos que realmente perdeu o trabalho, ficamos desempregados, mas o Senhor supriu cada uma das nossas necessidades, não deixou faltar nada.
em relação a que nós tivemos o entendimento a sermos obedientes ao Senhor. E obedientes inclui em toda a área da nossa vida. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor em todos os aspectos. E conforme a gente foi tendo mais relacionamento com o Senhor foi dando a direção, foi trazendo realmente, mostrando a maneira que nós tínhamos que agir de acordo com a palavra do Senhor. E o Senhor grandemente trabalhou nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E no Isaías 1,19, ele fala, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Ele não quer que a gente fique sofrendo. A gente, às vezes, está em uma penúria, sofrendo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que eu estou passando por essa situação? Queridos, o Senhor só quer que a gente realmente se rasgue perante Ele, derrame o nosso coração perante Ele, entregue as nossas vidas ao Senhor e confia nele, o restante Ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso dever, a nossa obrigação é buscar o Senhor. Não por obrigação, mas por prazer, por alegria, por realmente... É porque não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. O restante, as coisas vêm, as outras coisas vai ser acrescentada. Ontem, a hora que o pastor estava ministrando, o pastor Carlinhos, foi maravilhoso. Eu falei, Senhor, parece que ele está testificando tudo que vai ser ministrado no dia de hoje, né? E ele começa a falar, gente, o casal precisa estar unido. Unido, queridos, nós precisamos estar unidos em todo o tempo. E ele falando, porque lá em casa a gente tem um dízimo. Nós somos exemplo disso. O que ele falou ontem, nós vivemos. Eu trabalho, o meu esposo trabalha, mas nós somos unidos. O casal precisa entender que tem que ser os dois são um. Então, nós vamos entregar o dízimo, a gente faz um depósito apenas, que é o meu e o dele. É um. Queridos, unidos. Nós temos que estar unidos. Então, às vezes, a esposa faz tudo sem o marido saber, ou o marido faz tudo sem a esposa saber e vira aquela bagunça. E para consertar isso, às vezes fica difícil, e quando vê, já está aquela desolação. Mas hoje o Senhor vai estar direcionando, instruindo, a que o casal possa viver em unidade, em obediência à palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Passa aquele versículo lá para a gente ler. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente vai aprender um pouquinho com Lucas agora, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Planejamento, né, queridos? Muitas vezes também a gente passa por dificuldades, por falta de planejar, por falta de assentar, o casal conversar. Então, guarde bem. A ministração começou ontem. Tudo que o pastor Carlinhos falou ontem vai ser repetido hoje. O Senhor testificando o que vai ser falado hoje novamente. Nós precisamos realmente entender. O casal tem que estar unido, em união, para que realmente possa combater os devoradores, as pragas que tentam assolar a nossa vida financeira, destruir não só a vida financeira, mas, gente, quando ataca a vida financeira, destrói tudo. Não é só a vida financeira. Se a vida financeira às vezes não está bem, a família inteira fica desestruturada, há brigas, há contendas, os filhos atinge toda a casa. E há uma desolação por completa. E aí o Lucas vai estar ensinando um pouquinho sobre planejamento financeiro. Amém? Louvado Amém. Seja Deus. Que bênção em minha vida, hein? Paz, irmãos, novamente. Ensinar não, eu vou compartilhar um pouquinho, né? De tudo aquilo que, como a pastora Elisângela falou, nós já passamos juntos, né? E as lutas, elas ainda continuam, né? Elas não param. Mas quando a gente está alicerçado em Cristo, realmente a gente consegue ultrapassar qualquer dificuldade. Porque esse tema é um tema importante, irmãos, na nossa atualidade, né? Vida financeira. 67,4% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. É um número extremamente expressivo, né? Como a pastora disse, né, o endividamento ele causa destruição nos relacionamentos.
E não só nos relacionamentos conjugais, né? Dentro da nossa família existe uma destruição, impacta diretamente na saúde das pessoas, né? Eu trabalho em indústria, né, desde a minha adolescência, e eu vejo, né, quem trabalha dentro de uma indústria também, ou até em órgãos públicos, sabem, né, como que existe pessoas que têm a saúde prejudicada por problemas. E um desses problemas é problema financeiro, né? Causa depressão, estresse, né? E, ao mesmo tempo, gera um grande prejuízo também nos relacionamentos interpessoais, né? Uma amizade que você pode perder, né, por ter, às vezes, até uma dívida com uma pessoa e você não tem condição de pagar, né? E até mesmo causando a perda do teu emprego. Por várias vezes, irmãos, eu já presenciei, já vi, né? Bom, eu trabalho dentro de indústria, já comentei. E muitas vezes, um colaborador, um funcionário, às vezes eles procuram a gente, né, para pedir demissão ou fazer um acordo para nós mandarmos ele embora para ele poder quitar dívidas, né? É triste, irmãos, a quantidade de pessoas que fazem isso, né? As pessoas, quando estão endividadas, elas não conseguem enxergar, né, um problema que ela pode ter se ela deixar de trabalhar, né? Então, eles abrem a mão de um trabalho a troco de uma rescisão, né, de um fundo de garantia, para poder fazer a quitação de um empréstimo ou de uma dívida que ele não consegue ter perspectiva de pagamento, né? Mas com uma atitude dessa, a situação dele piora, né? A gente aconselha, mas muito difícil a pessoa aceitar um conselho quando ela está numa situação como essa. Então, realmente, é muito triste o que acontece quando nós não temos um equilíbrio dentro dessa área, né? Conforme a pastora Elisângela falou, nós passamos por isso, eu acho que dificilmente tem alguém que não passou, né? Mas, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, né? Cristo vai moldando, é um processo de aprendizado, e a gente vai acabando evitando cair nessas armadilhas novamente. Irmãos, por que as pessoas ou nós entramos numa situação dessa, num desequilíbrio financeiro? O estilo de vida acaba sendo incompatível com a nossa condição financeira. Ou seja, em curtas palavras, nós gastamos mais do que nós ganhamos. Nós vamos ver um pouquinho para frente, um pouquinho mais de detalhes sobre esse item número 1. E o segundo item, o segundo ponto, é quando não existe um planejamento financeiro dentro da nossa casa, né? Os membros da família não se conversam a respeito das despesas, dos gastos, né? E com isso o planejamento ele acaba sendo inexistente, né? Então, prejudicando inclusive essa parte de gastar mais do que ganha, do que nós ganhamos, né? E quem são os devoradores nos dias de hoje? Então, nós vamos entrar um pouquinho, eu vou ser bem rápido na questão técnica, né? Mas é importante nós termos esse entendimento, né? Os devoradores, nos dias de hoje, nós temos alguns, nós listamos 5. Então, nós vamos tentar
explicar assim de forma bem didática e rápida, para também não ficar cansativo, quais são esses 5 devoradores principais. Obviamente, irmãos, existem outros, né? Mas esses 5 são os 5 que nós vemos claramente que acontece dentro dos lares, né? O primeiro devorador é o cartão de crédito. É uma maravilha, né? Quando nós temos um crédito para gastar, ainda mais sabendo que aquele dinheiro não é nosso, é do banco, né? Ou de um operador financeiro. O cartão de crédito, irmãos, para quem tem a sabedoria de usar, é uma bênção, né? Mas, para quem não tem, pode ser uma catástrofe. Por quê? Vamos imaginar 2 situações. Estão enxergando bem? Tá ruim, né? Tá. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós fizemos compras, gastamos R$1.000 no cartão de crédito. Esse dinheiro, irmãos, não é nosso. Esse dinheiro, o banco, ele te dá como um crédito justamente para a gente cair na armadilha. Isso é uma armadilha, para quem não tem a sabedoria do uso. Poucos os cartões de crédito não têm taxa, a começar daí. Né? Se eu não me engano, tem um banco que oferece um cartão sem taxa nenhuma, né? Mas você tem que ter um valor mínimo de gasto por ele por mês, né? Mas, imagine a situação, nós já saímos perdendo um valor financeiro só de pagar uma taxa de administração desse cartão. Mas, mesmo sabendo que esse dinheiro não é meu, né, eu vou lá e faço uma compra de R$1.000, gasto R$1.000 nesse cartão de crédito. Esses R$1.000, irmãos, se no dia do vencimento eu executo o pagamento de forma integral, pensam, porque eu só vou estar realmente pagando a taxa administrativa do cartão, né? Mas se eu gasto e não planejo como pagar, o problema ele começa a aumentar, ele começa a ficar complicado. Eu vou pedir para a irmã me ajudar a passar, não está funcionando aqui o... Então, o cartão ele te oferece algumas opções. A primeira opção é você fazer um pagamento mínimo desse valor. Então, naquela compra de R$1.000, nós fomos lá, não tenho esse dinheiro no momento do vencimento da fatura, então eu opto por pagar o valor mínimo, né? Quando eu pago esse valor mínimo, eu faço um crédito positivo no meu saldo e eu ainda fico devendo a diferença para o cartão, que é, no nosso exemplo, R$850. Ok? No mês seguinte, o que a administradora do cartão vai fazer? Ela vai te cobrar uns juros em cima da diferença que nós não conseguimos fazer o pagamento, né? E as taxas de cartão de crédito no Brasil é uma das mais altas que existem aí no mundo. E essa dívida de R$850 na próxima fatura, ela passa a ser de R$ 889,91. R$ 989,91, perdão. E isso nos gera financeiramente R$ 139,91. Simplesmente porque eu fiz uma compra não planejada, né? Chegou no momento da fatura, eu não consegui saldar esse valor, paguei dentro da regra do cartão um mínimo,
e fiz um empréstimo da diferença. Então, aí é onde o cartão nos pega. Né? Com R$ 139, nós podemos fazer bastante coisa, né? Bom, então essa é a opção número 1. A opção número 2, dentro do nosso exemplo, pode passar, irmã, por favor. Ele te oferece, quando nós recebemos a fatura do cartão, lá na fatura já vem essa opção. Né? Quem já viu, parcele a tua fatura em 12 parcelas fixas. Eu já vi, várias vezes. No nosso extrato do cartão vem isso. Né? Aí é uma outra armadilha, irmãos. Perigosa. Por quê? Bom, novamente, eu não fiz a quitação e resolvi parcelar esses R$ 1.000 diretamente com a operadora do cartão. Os juros de cartão de crédito, ele varia de 3% até mesmo a 10%. Tem cartões que cobram até caro. Então, é uma sugestão e um conselho que eu dou aos irmãos. Né? Se for trabalhar com cartão realmente, dá uma pesquisada na taxa que o banco cobra. Né? Tanto a taxa administrativa, como uma taxa de possível desequilíbrio que possa ter ao longo do tempo, né? Quanto que o banco vai te cobrar por um dinheiro que você possa usar e pegar. Né? Mas nesse exemplo número 2, eu acho que os irmãos não estão vendo. Esses R$ 1.000, ele te oferece um parcelamento em 12 vezes de R$ 156. E esses R$ 156 vezes 12 meses, ele dá exatos R$ 1.872. Ou seja, imagine que nós gastamos esse R$ 1.000 em janeiro. Você ou nós optamos por parcelar esse R$ 1.000. Nós vamos ficar até janeiro do ano seguinte pagando R$ 156 todo mês, né? E sem poder comprar novamente, porque se eu compro novamente, esse valor sobe, né? Porque ele me credita novamente. Né? Então, chega no final de 12 meses, nós pagamos exatamente R$ 872 de juros. Então, é um absurdo de caro cartão de crédito. Irmãos, há muitos anos atrás, como a pastora Elisângela comentou, nós caímos nessa armadilha. Nós já caímos. E para sair é difícil. Né? Muito difícil. Vamos seguir. Bom, qual que é o segundo devorador ou a segunda armadilha que a gente tem para dividir com os irmãos hoje? Cheque especial. O cheque especial, ele é exatamente igual ao cartão de crédito. Só que é um dinheiro que não é nosso e que, se a gente vê no nosso extrato, né, o banco ele vai lá, ele é inteligente, o banco. Né? Ele vai lá e ele te coloca, olha, eu te estou disponibilizando R$ 1.000 aqui se você tiver aperto. Irmãos, essa tabelinha aí está difícil de enxergar, mas eu vou tentar dar uma pincelada rápida aqui nos valores. Tem banco que chega a cobrar 14% do valor que você usar do cheque especial. É impressionante como os bancos lucram em cima de nós. Então nós temos que ter uma sabedoria muito grande, irmãos, para a gente não cair nessas armadilhas. O cheque especial, nesse exemplo que eu coloquei aí, imagine o seguinte, os mesmos R$ 1.000
nós gastamos, ou precisamos entrar. Final de ano, gastamos com o Natal, presente, né? Aí entra janeiro, vem aquele monte de imposto para a gente pagar, PVA, IPTU, escola, material escolar, né? E a gente acaba entrando. Se nós não tivermos um planejamento para passar por esse processo, ou por esse período do ano, né, onde as despesas elas aumentam, e se eu entro no cheque especial, irmãos, esse R$1.000, se eu fico 30 dias usando esse valor, no final do mês ele me custa R$128. Se eu não tenho a capacidade de pagamento para quitar esse valor, para deixar a minha conta bancária equilibrada, no próximo período, esses R$128 de juros que o banco pega, ele vai lá na tua conta bancária e ele simplesmente saca, sem você autorizar. Porque você já autorizou, nós já autorizamos a partir do momento que a gente aceitou ter um limite ali na conta, né? Agora imagine isso se repetindo e eu não conseguindo financeiramente cobrir. O que acontece em 7 meses? Simplesmente, nós continuamos com uma dívida de R$1.000, mas nós já pagamos R$1.322 para o banco em 7 meses. É mais do que um salário mínimo. Então é uma armadilha que nós precisamos ser sábios, ter a sabedoria de não entrar nela também. Eu vou dar uma corridinha, irmão, senão nós vamos atrapalhar o próximo evento. O terceiro item que nós deixamos aqui é empréstimo, né? Qualquer tipo de empréstimo, né? Tem um problema e eu vou lá e eu faço um empréstimo, que não é cartão de crédito e não é o cheque especial. Eu queria a pastora Elisângela abrir em Provérbios 22:7. Empréstimos, irmãos, também é algo danoso à nossa vida financeira. Dá para ler? Tá. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Uau, forte, hein, irmãos? Realmente é exatamente isso que acontece, né? Nós acabamos virando escravos dos nossos credores. Sendo ele cartão de crédito, sendo ele cheque especial, ou sendo ele um empréstimo que eu faço aí nas lojas, hoje até loja, né, de eletrodoméstico empresta dinheiro, né, a taxas horríveis. Mas a gente realmente vira escravo. Próximo item, irmãos. Pode passar para mim, por favor? É gastar mais do que ganha, né? Quantas vezes eu e a pastora Elisângela fizemos isso? Principalmente quando a gente é casadinho novo, né? Casa, sai daquela vida de solteiro, hoje o salário está todo com a gente. Aí a primeira compra que você faz no supermercado, você vê que você não tem dinheiro para pagar aquela compra. Você já entra no cartão de crédito, já direto na primeira compra. Então, é um outro aprendizado que nós precisamos ter, né? Já foi citado aqui no início, né, da nossa palestra, mas é importante a gente voltar nesse assunto e ter um planejamento realmente, né, de eu gastar aquilo que eu ganho, ou menos do que eu ganho, não mais do que eu ganho, né? E nós costumamos usar algumas desculpas, né? Algumas frases a gente costuma usar para poder cair nessa armadilha. O importante é ser feliz. Vou gastar, né? Vou parcelar em 10 vezes e vou pagar com folga. Nossa, irmãos, quantas vezes eu disse isso? Vou comprar no parcelado.
E aí aquele parcelado você não coloca nas suas finanças mensais. Aí, nossa, vira uma bola de neve que chega ao ponto da gente não conseguir mais sair dela. Essa promoção está imperdível. Black Friday, né? Está na moda aqui no Brasil, né? Algo foi americanizado. O brasileiro ele gosta, né, de ter os costumes americanos. Então, Black Friday, sai gastando e depois vê como é que faz para pagar, né? Mas isso também é uma tremenda armadilha, né? Nós cristãos devemos crescer nesse conhecimento e não cair nesse tipo de armadilha. E por último, o reloginho ali ele vai correndo bem, é o consumismo, que é o impulso por comprar, né? O que é o consumismo? É o ato de comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem. Esse você é para mim também, tá? Para impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Isso é o consumismo, né? Irmãos, toda a rede hoje, todo o comércio de qualquer tipo de produto, sendo ele físico ou um produto que você não toca, como sistemas, né? Ele faz nós consumirmos de forma impulsiva, né? Hoje os maiores comerciantes estão na internet. Então você, por exemplo, você faz uma pesquisa lá de um celular novo, né? O Google ele captura lá os teus dados que você tem conectado, e aí qualquer lugar que você entra, Facebook ou nas redes sociais, aquele produto que você pesquisou, ele fica te perseguindo. E esse é realmente o termo, é perseguição, ele persegue você, né? Então, todo esse sistema, ele faz com que você tenha um consumo excessivo. E muitas vezes comprar uma coisa que você não vai usar, ou que não precisa naquele momento, né? Eu sou apaixonado pelo Amazon, por exemplo. Então, eu tenho que me conter para não comprar algumas coisas que aparecem ali para mim. Mas é algo que nos persegue, irmãos. Isso não é brincadeira. Tem até um documentário no Netflix que chama... esqueci o nome agora. Mas ele explica exatamente sobre isso. Como o dilema das redes. Obrigado, pastor. Exatamente esse. Então, quem puder assistir, eu até indico aqui, né? Mas esse é o consumismo. Então, são 5 itens que nós falamos, né? Agora, o melhor de tudo é nós evitarmos o endividamento. É melhor a gente ter um padrão de vida um pouco menor, né? E evitar entrar numa armadilha dessa. E lá em Provérbios 21:5 diz exatamente: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Então, acaba resumindo, né, tudo aquilo que nós falamos até agora. Temos sim que ter um planejamento financeiro, né, dentro do nosso lar. Alguns especialistas eles sugerem, né? Pode passar, irmão, por favor. Volta aí. Está bem pequenininho. Como sair dessa, né? Então, eu vou ser breve aqui, irmãos, o tempo está acabando. Para quem está endividado, né, quem já tem uma dívida, o ideal é que você, ou que nós, procuramos um crédito com o menor
com a menor taxa de juros. Então, por exemplo, se tiver algum irmão endividado no cartão de crédito, procura saber qual que é o juro que você está pagando, né? E procura um crédito num que tem um juro menor. Então você pega esse novo crédito, vai lá que faz a quitação, né? E continua carregando uma dívida, só que com um valor de juros menor. Então é uma saída. A segunda, né? Realmente prestar atenção no orçamento familiar. Né? Quando as nossas meninas eram pequenininhas, né, Elisângela? Mas até o envolvimento dos filhos, muitas vezes, é importante ter. Eles saberem o que está acontecendo financeiramente dentro da nossa casa. Né? E tentar, irmãos, realmente conhecer em detalhes qual é a real despesa por mês que nós temos, versus aquilo que entra. Né? Isso nós aprendemos lá em Curitiba, quando nós morávamos lá. É você ter uma caderneta. Né? Eu carrego isso até hoje. Né? Então é um caderno, o irmão Sérgio está ali, parece que ele até tem, né? Mas é exatamente isso, irmãos. Ali é impressionante quando você começa a colocar as suas despesas no papel. É surpreendente que vocês vão ver o que a gente vê. Né? E com isso começa uma educação. Né? A gente começa a ter uma educação. Olha, de um lado, você anota numa coluna o crédito é aquilo que a gente ganha. E do outro lado, as despesas. E, se possível, uma terceira coluna com, tipo, uma poupança, poupar. É bom a gente poupar. Né? Então, essa caderneta ela começa a dar uma orientação para um planejamento financeiro dentro da nossa casa. Né? Outra dica que os especialistas dizem, busquem o teu credor. Né? Vai falar com ele. Então, é um banco, vai lá, senta, procura o teu gerente, explica a sua situação para ele, fala, ô gerente, como você pode me ajudar a sair dessa? Né? O gerente, muitas vezes, ele tem o poder de entrar lá e te fazer um empréstimo com uma taxa de juro menor. Né? Uma loja, que às vezes a gente faz um empréstimo e não consegue pagar, a mesma coisa. Né? Não caiam em mão de agiotas, irmãos, por favor. Além de não ser algo legal, é algo que pode trazer um transtorno um pouco diferente do usual. Né? Não caiam na mão de agiota. Né? E faça reservas, na medida do possível. Né? A turbulência ela vai vir, né? Os dias maus virão, então nós temos que sim ter alguma reserva financeira. É difícil, né? Muitas vezes o que a gente recebe é para fazer aquele pagamento do que já está, né? Mas na medida do possível é importante fazer uma construção de uma reserva financeira. Tá bom? Lá em Provérbios 21:20, diz o seguinte: o homem sensato tem o suficiente para viver, na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Então é uma boa reflexão para nós fazermos, né? E estarmos pedindo a orientação de Deus de como realmente viver de forma sensata. Eclesiastes 4:9, o pastor Carlinhos de ontem, ele citou isso, né? Exatamente esse versículo. Esse material nosso já estava preparado, já estava pronto. Então é uma confirmação que Deus quer dizer para nós. Né? Melhor é serem dois do que um, porque tem a melhor paga do seu trabalho. Então ainda tem pessoas que não deixam a esposa trabalhar, né? Não deixa. Então está aqui, irmãos, é bíblico. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que se levante. Né?
Então é importante nós pensarmos nisso também. E unidos venceremos, que é o tema do nosso congresso. Né? Quando o casal está unido, também nesse propósito financeiro, a vitória ela é certa. Bom, irmãos, agora o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso? Né? Também colocamos 5 passos preventivos, né? Para a gente não cair nessas armadilhas. Primeiro, nós temos que confiar e buscar a Deus em primeiro lugar. E confiar que Deus realmente é o nosso provedor. Que Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Lá em Mateus 6, 31, 34, diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe as nossas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém, igreja? Então, é importante nós termos esse conhecimento, que Deus é aquele que nós devemos confiar e buscar para prevenir que a gente caia na armadilha financeira, de problema financeiro. 2, ter fé que realmente Deus suprirá. Lá em Mateus 26, 30, ele diz, né, que nós devemos realmente confiar. Eu não vou ler, irmãos. Depois a gente pode disponibilizar esses slides para quem quiser, né? Não tem nenhum problema. Mas lá no finalzinho ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo. Então ele fala do lírio, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como aquele lírio, né? Então ele no finalzinho desse texto ele fala: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então nós temos que ter a fé que Deus realmente vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Terceiro, tudo deve ser apresentado diante de Deus. Né? Pastor Elisângela, de vez em quando a gente brinca lá em casa. Né? Vai comprar um pão na padaria, vamos apresentar diante de Deus. Né? Lá em Filipenses 4, 6, 7, ele fala: não andeis ansiosos de coisa algumas, em tudo. Ele não fala em nesse departamento, ele fala em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Né? Então, irmãos, essa empresa que eu trabalho, eu sou responsável por 3 fábricas no Brasil. Uma fica em Curitiba, outra fica em Pindamonhangaba e a outra fica lá no Ceará, em Fortaleza. Em 2017, essa empresa ela estava passando por uma crise extremamente grande, né? Financeiramente falando. As carteiras de venda estavam gigantes, mas todos os custos eram maiores do que as entradas. Exatamente como acontece com a gente. Um belo dia, o meu chefe, que ficava lá nos Estados Unidos, ele me ligou: vem para cá. Entra no avião e vem para cá que eu preciso falar contigo. Eu viajei num domingo de Páscoa. Né? Cheguei lá, fiquei uma semana, ele falou assim para mim: eu vou fechar as operações no Brasil. Não tem mais como esse lugar da gente deixar aberto o Brasil, nós vamos fechar. Irmãos, só entregamos para Deus. Né? Pedimos oração, nossos pastores nos ajudou muito em oração. Né? E hoje a nossa empresa está de pé, mantém o mesmo nível de vendas,
porém com uma sustentabilidade financeira nunca vista aqui no Brasil. Então, glória a Deus. Então, isso é a apresentação a Deus, né? Em tudo. E tem 4. Nossa fidelidade como servos, né? Como servos, irmãos, é um tema, é um assunto bem difícil de falar, né? Mas é importante, né? O nosso pastor, ele, na pregação de domingo, ele disse que a Bíblia realmente ela é literal, né? Nós também entendemos dessa forma. E lá em Malaquias ele fala um pouquinho sobre os dízimos. É um texto muito conhecido. Acho que toda igreja, na hora de falar dos dízimos, cita esse tema, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto. Irmãos, a partir do momento que nós temos o entendimento, o que é isso? Não é uma barganha com Deus, não é nada de querer dar para ter algo em troca, né? A nossa vida realmente ela muda, né? E lembrando que prosperidade não é a gente ter rios de dinheiro, tá? Então, eu coloquei até nós colocamos aqui separar em primeiro lugar a devolução ao Senhor, é uma devolução daquilo que Ele nos dá, né? E sem barganhar, e sem esperar realmente nada em troca, né? Tem linhas teológicas aí que a gente acaba vendo, estudando, né, como tem distorções em relação a esse tema. E também as ofertas, né, as nossas primícias, né, que vai realmente na mesma linha. Isso, B. Provérbios 3, 9 e 10 diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fortemente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É uma promessa, irmãos, né? É uma promessa. 2 Coríntios 9, 6, 7 diz: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura e com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou necessidade, mas porque Deus ama aquele que dá com alegria. E nós somos testemunhas disso, irmãos, de verdade, né? Nós aprendemos ao longo desses 24 anos que eu e a Elisângela estamos juntos, né? Nós aprendemos realmente a não sermos fiéis a Deus, mas o tamanho da fidelidade que Deus tem para conosco. Então, isso é um aprendizado que realmente não tem dinheiro que pague. E quinto, para encerrar, né? Nós devemos adorar somente a Deus e não ao dinheiro. Está acabando, irmãos. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, 7, 11, depois, a hora que os irmãos estiverem em casa, quiser o material, a gente manda, dá uma revisitada nesse conteúdo bíblico que está aqui. Diz o seguinte: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa algumas podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É a Bíblia que está dizendo. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Profundo, hein, irmãos? Tu, porém, ó homem de Deus, foge
dessas coisas. Nós temos que, como cristão, fugir, irmãos, dessas armadilhas financeiras que esse mundo traz para nós. Foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a constância e a mansidão. Amém? Então, foi rápido. Nós vamos fazer agora. Eu peço uma ajuda das diaconisas, por gentileza. É um assunto, irmãos, realmente extenso demais, né? Se fosse tema de escola bíblica, com certeza daria aí umas 10 aulas, pelo menos, né, para entrar em cada assunto, né? Mas a gente vai distribuir aí um livro por casal, chama Fé e Finanças no Reino de Deus. Então, leiam, irmãos. É um presente realmente de coração, né? Nós esperamos que a leitura desse livro, juntamente com esses versículos que nós passamos aqui, possam ajudar aí cada família, né? Esperamos realmente, confiamos que Deus faça uma boa obra na vida de cada um, dentro das finanças do lar, tá bom? Deus abençoe, irmãos, cada um de vocês. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Como nós falamos, né, um tema realmente muito extenso, precisava de bastante, às vezes, tempo, né? Tem várias aulas. Mas é que realmente o Senhor pode fazer nas nossas vidas, né, queridos? O Senhor tem grandes bênçãos para derramar sobre os seus filhos. Há uma promessa de bênçãos. Não é uma barganha, como foi falado, aí eu vou dar para receber, não. O Senhor melhor nem dá. Mas é algo que vem de coração, é algo que vem de dentro. Quando nós entendemos este princípio, né, Lucas? Foi num momento de aperto, sim, foi num momento de sofrimento, mas como os nossos olhos espirituais tivessem se aberto, né? E os nossos olhos se abriram e a gente teve a compreensão que a gente não estava sendo fiel com Deus. E uma das coisas, sim, foi os dízimos. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui levar o dízimo, depois que os meus olhos abriram, eu entreguei com tanta alegria. Foi algo assim, falei, o meu sorriso veio aqui, porque foi de coração. E aí o Senhor foi moldando, foi mostrando, foi dando a direção. Como eu falei, passamos sim por momentos difíceis, momentos de aperto, mas em tudo o Senhor supriu, queridos, em tudo. E a gente vê o agir de Deus, o mover de Deus, quando a gente realmente se derrama ao Senhor, se entrega ao Senhor, realmente quando a gente se rasga ao Senhor e reconhece que precisamos dele, nós precisamos do Senhor. Lá no livro de Deuteronômio, no 28, você fechou? Vamos ler. 28, ele vai falar das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Você pediu para o pastor Guilherme, a Michele, se dirigir, por favor. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje eu dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Obediência, queridos.